no capítulo de número 11 e o versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo de número 23. Todos acharam? Está escrito assim, olha só. Antes, eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que nós estamos num culto, domingo de manhã, culto de membros, que fazem parte do hall de membros da igreja. Pessoas convertidas, batizadas, cheias do Espírito Santo. Pessoas que vêm aos domingos na igreja, aquelas pessoas que verdadeiramente querem um compromisso, né, com Deus. Manter esse compromisso com o Senhor. Amém, igreja? Então, estamos no culto, domingo, 8 horas da manhã. E a palavra de Deus para nós nesta manhã está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão. O que Jesus ele fez? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de haver ceado ou cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento do meu sangue, da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Diga glória a Deus. Eu posso fazer uma pergunta? Sim ou não? Me responde com toda sinceridade. Jesus sabia que seria traído? Certeza? Sim ou não? Jesus sabia que ali naquela mesa havia um traidor? Jesus, ele sabia que o povo, a multidão, iria gritar por Barrabás: solte Barrabás e prenda Jesus. Jesus sabia disso? Sabia sim ou não? Jesus, ele sabia que Barrabás seria livre e que ele seria preso? Jesus sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes? Sim ou não? Quem acha que Jesus já sabia? O Senhor Jesus já sabia que iriam colocar nele uma coroa de espinhos. O Senhor Jesus, ele sabia
que ele seria açoitado por mais de 30 vezes, sim ou não? Ele sabia que iriam cuspir nele, sim ou não? Sabiam que iriam lhe arrancar as barbas com as mãos, sim ou não? Jesus, ele já sabia de tudo. A resposta para esta questão, se Jesus sabia de tudo, a resposta é sim. Ele já sabia de tudo. Repita comigo assim: Jesus já sabia de tudo. É tão verdade que a palavra de Deus vai dizer: na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Eu já quero me antecipar para anunciar para os amados aqui o título desta palavra. No comecinho do culto eu disse que nós estamos num culto do quê? De membros. Membros. Diga membros. Membros, teoricamente, são pessoas convertidas. Sim ou não? Pessoas que já têm vida com Jesus. Portanto, nós podemos dar um arrozinho com feijão, um mocotózinho, né? uma dobradinha, um caldinho grosso. Sim ou não? Papinha não, papinha. Catuca o irmão, diga para ele assim: papinha é negócio não, papinha não. Diga para ele assim: eu gosto de comida forte. Então, o título desta mensagem, dona Marta, dona Terezinha, é: Deus não quer pessoas mimadas. Deus não quer pessoas mimadas. Só vocês. Só as mulheres, deixa eu ouvir. Deus não quer pessoas mimadas. Os homens? Deus não quer pessoas mimadas. Homens e mulheres, deixa eu ouvir. Deus não quer pessoas mimadas. Será que nos dias de hoje existem crentes que gostam só de mimo? Sim ou não? Sim. Pois é. Jesus, ele vai nos ensinar. Preste atenção que a mensagem é pequena. Jesus, ele vai nos ensinar com a vida dele que eu e você e eu, a igreja não pode, em hipótese alguma, ser uma igreja dotada de crentes mimados. Crente mimado não aguenta tranco. Crente mimado, na primeira prova, na primeira luta que ele passa, ele quer desistir. Ele quer retroceder. Jesus vai nos ensinar como jamais sermos um crente mimado. Ele já sabia que ia passar por tudo isso? Qual foi a reação? Qual foi a reação de Jesus diante da traição de Judas?
Qual foi a reação de Jesus diante da negativa de Pedro? Qual foi a reação de Jesus quando o povo o apedrejou? Qual foi a reação de Jesus daquela multidão gritando pelo nome de Barrabás, que o soltasse e que o prendesse no lugar do Barrabás? Qual foi a reação de Jesus naquela cruz, com aquele condenado que estava à sua esquerda? Qual foi a reação de Jesus com os discípulos, com os apóstolos, com as pessoas que o desprezaram em Nazaré, cujo depois foi bem recebido na Galileia? Porque se Nazaré te despreza, Galileia te abraça. Qual foi a reação de Jesus? Jesus perdoou Pedro? Não estou sentindo firmeza. Jesus perdoou Pedro? Sim. Ele perdoou Pedro. Jesus perdoou a multidão? Sim ou não? Sim. Quando ele disse: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou os discípulos? Sim ou não? Sim. Jesus já sabia? No entanto, preste atenção, Jesus ele nos ensina que o pior das pessoas, não pode impedir de nós continuarmos a fazer o que Deus quer que a gente faça. Preste atenção, você vai entender, eu vou chegar lá. O pior das pessoas não pode impedir de que os senhores façam o que Deus quer que você faça. O pior das pessoas não pode fazer você mudar a essência que Deus colocou em você. Repito. O pior das pessoas não pode mudar a essência que Deus colocou em você. Olhe para alguém e diga para ele: você não pode mudar por causa do pior das pessoas. Diga: o pior das pessoas não pode tirar a essência que Deus colocou em você. Jesus ele já sabia, você me desculpa essa redundância aqui. Jesus ele já sabia que iria sofrer todas essas decepções? Sim ou não? As decepções que Jesus passou o impediu de cumprir a missão? As decepções que Jesus passou tirou dele a essência de uma pessoa boa? As decepções que Jesus passou tornou Jesus uma pessoa áspera? Todas as decepções que Jesus passou não foram capazes de reprogramar a sua vida. Todas as decepções que Jesus passou não foram capazes de impedir dele cumprir a missão que deveria cumprir. Todas as decepções que Jesus passou não foram capazes de tirar a essência, dele deixar de ser uma pessoa boa. Ao contrário de hoje, na vida de alguns, quando alguns sofrem determinadas decepções, essa pessoa se torna áspera, dura,
insensível. Ela se torna uma pessoa... Pode falar ou não? Cujo não consegue depositar confiança em mais ninguém. Por quê? Porque ela deixou que o pior das pessoas impedisse dela cumprir a missão que Deus gostaria que ela cumprisse. Ela sofreu uma decepção no casamento, e por conta dessa decepção no casamento, ela vai dizer: não quero casar nunca, porque o pior daquela pessoa a contaminou. Tem alguém comigo aí ou não? Alguém sofreu uma decepção numa igreja. Aonde? Em uma igreja. Sofreu uma decepção com um pastor. E aí esta pessoa deixa o pior daquele pastor, o pior daquela pessoa entrar no coraçãozinho dela. E agora ela já não confia em pastor nenhum mais. Para ela, todos os pastores são iguais. Todas as igrejas são iguais. Olhe para alguém e diga para ele: você não pode deixar que o pior das pessoas venha te parar. Você não pode deixar que o pior das pessoas venham fazer você perder a essência. Venham fazer você parar de cumprir a missão que Deus quer que você cumpra. Jesus, ele sofreu todas as decepções possíveis, mas nenhuma das decepções que Jesus sofreu com o pior das pessoas o impediu de cumprir a missão. Eu vou mais além, calma que eu chego lá. As decepções que você sofre, que eu sofro, as decepções que nós sofremos, ao invés de nos tornar pessoas piores, deve nos tornar pessoas melhores. Eu vou repetir. Todas as decepções pelas quais nós sofremos, ao invés de nos tornarmos pessoas piores, vai nos tornar pessoas melhores. Eu sei que é difícil dar glória, né? Porque alguém diz assim: apóstolo, Jesus é Jesus, né? Ele... Mas eu... É que você não está na minha pele, as decepções que eu só sofri na minha vida. Pronto. Você já deixou o pior das pessoas entrar dentro de você. Logo você vai ter dificuldade para confiar nas pessoas. Logo você vai ter dificuldade para se relacionar com pessoas. Logo você vai ter dificuldade para cumprir a missão maravilhosa que Deus confiou em você e quer que você continue cumprindo. Independentemente se você sofreu decepção, frustração, se alguém lhe traiu ou não, o Senhor está mandando te dizer: continue fazendo o bem. Isto não pode fazer com que você seja uma pessoa pior, mas isso deve fazer com que você seja uma pessoa melhor. Diga glória a Deus. Quer ver só uma coisa? No livro de Lucas, capítulo 22, verso 14 e 15. Lucas 22, 14 e 15. Que diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os seus 12, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes... O que está escrito ali? Mais forte, vamos lá. Mais forte, igreja. Antes que eu padeça. Jesus, ele já sabia que iria padecer. Quer ver só? Mateus 26, 56. Repita comigo, Mateus 26, 56. Estou chegando lá. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram
as escrituras dos profetas. Então, todos. Lê aqui. Não é alguns, não? O que está escrito aí? Mais forte. O quê? O que mais? Fugiram e deixaram. Jesus já sabia? Sim ou não? Jesus já sabia que ia padecer. Jesus sabia que os apóstolos, que os discípulos iriam abandoná-lo e também iriam fugir. Jesus já sabia de tudo. E qual foi a reação? Qual foi a reação diante das decepções? O pão. A reação foi dar graças e partir o pão. E depois, sabe o que Jesus fez? Pergunte por quê. Cantou um hino. Decepções, frustrações, o pior das pessoas por todos os lados a Jesus, e ele dá graças. Ele parte o pão e ele canta um hino. Olhe para alguém e pergunte para ele assim: quais têm sido as tuas reações? Diga para ele: diante das decepções. Diga para ele assim: crente mimado? Ou um crente alicerçado na rocha e na palavra de Deus? Mesmo diante de tudo que Jesus passou, ele deu graças. Ele não deixou o pior das pessoas torná-lo uma pessoa pior. O pior das pessoas não pode me tornar uma pessoa pior. Muito pelo contrário, o pior das pessoas deve me tornar uma pessoa melhor. Independentemente do que eu passe, do que eu deixe de passar, todo santo dia, Senhor, eu te dou graças. Senhor, eu te agradeço por tudo. Senhor, eu agradeço ao Senhor por tudo, porque eu não quero ser um crente mimado. O Senhor disse na tua palavra: no mundo vocês terão o quê? Aflições. Então trate de ter bom ânimo, porque o Senhor Deus é contigo. Aleluia. Você não pode deixar o pior das pessoas fazer você uma pessoa pior. Vou falar. Tem gente que, se você não mimar ela não permanece. Pode falar assim ou não? Até em igreja existe isso. Até em igreja. Quem acredita que membro, que se você parar de mimar, ele sai da igreja? Crente mimado. Olhe por irmão, diga para esse crente mimado. Parou de mimo. Para de graça. Para de graça. Tem gente em empresa que, se o patrão não mima, ele não fica.
Se não tiver mimo, ele já faz a tromba. Tem funcionário que você não recebe mimo. Tem pessoas que se não é tratado com mimo, não permanece. Atuca o irmão, diga para ele, nessa igreja aqui não, meu filho. Diga aqui, você não vai ser mimado, não. Quem é que entende isso? Vai ser tratado com amor, com carinho, com respeito, com todos os adjetivos maravilhosos. Mas mimo não. Mimo não. Quem trata pessoas com tanto mimo é porque está fazendo pessoas para ela. E vocês sabem que eu não estou falando, faço pessoas para mim. Faço pessoas para Jesus. Para Jesus. Diga para o irmão do lado assim, aquele que é tratado só com mimo, cai rapidinho. Agora aquele que é tratado com fortaleza, espírito, palavra, exortação, oração, jejum, consagração, ainda que venha o pior das pessoas, ainda que venham as decepções sobre a tua vida, o crente está firme na rocha. O crente está firme na rocha. E o pior das pessoas não tira a essência dele. Você não pode deixar que o pior das pessoas tire a tua essência. Posso fazer uma pergunta? Quem aqui tem sofrido muitas decepções com o pior das pessoas? Levanta a mão. Eu pergunto, isso mudou você? Tirou você da rota? Tirou você do propósito? Tirou a tua essência? Não, muito pelo contrário. Mesmo o pior das pessoas te decepcionando, você vai dizer, não importa, eu vou continuar ajudando. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar, porque eu vou cumprir a missão que o Senhor colocou em mim, porque eu não sou crente mimado. Levanta a mãozinha e diga assim, eu não sou crente mimado. Não, diga mais forte, 1, 2, 3. Já vou terminar. Crente mimado, Ana Paula, não pode perder nada. Perder uma coisa, porque Deus ele permite. Presta atenção. Deus permite luta. Deus permite dor. Tem alguém aí ou não? Peraí. Eu não estou pregando para crente mimado não, hein? Deus permite luta. Deus permite dores. Deus permite aflições. Deus permite sofrimento. Eu sei que os teólogos da prosperidade, eles querem me matar por causa disso. Deus permite lutas. Deus permite dores. Deus permite perdas. Deus permite perdas. Deus permite sofrimento. Deus permite a tristeza. Deus permite. Quem crê que Deus permite? Deus permite. E por que Deus ele permite dor, sofrimento, perdas, tristezas, aflições? Por que Deus permite? Esta vontade permissiva de Deus é um treino para você crescer. Pegue na mão do irmão de lá, diga para ele assim: todas essas vontades permissivas do Senhor, diga assim, é Deus treinando a gente para a gente crescer. Ô pastor Joados, lá na academia, a pessoa quer crescer o músculo, tem que fazer pressão, porque o músculo só cresce sob pressão. É um dever, quando machuca ele. Você quer crescer? Dor, perdas, sofrimento,
aflições te fazem crescer. Agora para o crente mimado, levaram meu carro, o ladrão levou meu carro. Ai, eu estou na igreja, eu estou buscando o Senhor. Eu não quero mais nessa igreja não. Crente o quê? Crente o quê? Crente mimado. Ai, não sei por que eu estou passando de sofrimento na minha vida. Eu sou dizimista, eu oro, peguei o colete, estou orando, estou buscando. Não vou mais não. Crente o quê? Crente mimado. Crente que é crente de Jesus de verdade aguenta pancada, aguenta marretada na cabeça, mas tá ele firme lá. Ele perdeu, mas está firme. Ele está passando na luta, mas está firme. Ele está sofrendo, mas está dando glória. Ele está sofrendo, mas está dando glória a Deus. Por quê? Porque não é crente mimado, não. Tem alguém comigo nesta palavra? Crente mimado não pode ser exortado. Você exorta ele e diz assim: o pastor está de marcação comigo. Se você um dia passa pelo crente mimado e por um motivo não deu a paz para ele, fala: não me deu a paz. Tem alguém aí? Crente é o quê? Crente mimado. Olha lá, deu a paz para todo mundo, não deu para mim. Crente é o quê? Crente mimado. Tem alguém aí, gente? Se entrou crente mimado aqui, ó. Se entrou crente mimado aqui, tu vai parar de ser crente mimado, de ser crente de verdade, meu filho. Tem gente que você não pode chamar atenção, não pode corrigir. É você corrigir, chamar atenção, exortar a pessoa a sair da igreja. Porque era crente é o quê? Não vai entender que aquela chamada de atenção, que aquela exortação foi para o bem dela. Amor de Deus. Hoje mesmo neste culto aqui, amada, a igreja está recebendo amor de Deus. Tu deixa de ser crente mimado e seja um crente de verdade, meu filho. Tem alguém aí, gente? Pode perder nada. Então quer dizer que tu é crente e não pode acontecer nada na tua vida? Hã? Não pode acontecer nada. Não pode acontecer uma tristeza, uma dor, não pode perder nada. Só porque tu é crente. Não. Quem falou isso para você? Quem falou isso para você? Quem falou que uma hora ou outra não pode ter um probleminha no casamento? Na família? Dentro de casa? Um dia uma falta de dinheiro, uma dívida? O crente que não é mimado, ele levanta a cabeça. Ele faz o que Jesus fez, canta um hino, parte o pão. Ele vai dizer: eu sei que eu vou passar por tudo isso. Judas vai me trair, o Pedro vai me negar, a multidão vai me condenar, mas está aqui, vamos partir o pão. Vamos dar graças, aleluia. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus bem forte, igreja. Finalizo. Quem está gostando, diga amém. O Pedro teve perdão? E Judas? Judas não teve perdão. Por que ele não teve perdão? Pergunte por quê. Porque o Pedro, ele procurou Jesus. E Jesus perdoou ele, sim ou não?
Ananias e Safira também não tiveram perdão, porque eles não procuraram a quem? A Deus. E Judas, quem ele procurou? Quem que ele procurou? Quem que ele procurou, pastor Michel? Quem que Judas procurou? Judas, ao invés de procurar Jesus para se arrepender e buscar perdão, ele buscou pessoas erradas. Ele buscou os doutores da lei, os mesmos que haviam dado a ele o quê? As moedas. Esses podem perdoar? Ele buscou pessoas erradas no lugar errado. E por isso que a corda já estava ali esperando. Nós não vemos biblicamente Jesus liberando perdão para ele. Eu vejo Jesus liberando perdão para Pedro. Eu vejo Jesus liberando perdão para o ladrão da esquerda. Eu vejo Jesus liberando perdão para o povo, para a multidão que estava diante. Mas para Judas eu não vejo Jesus liberando perdão, porque ele não procurou Jesus para pedir perdão. Tem alguém comigo? Quero abrir um parêntese para dizer uma coisa aqui. Posso falar? Quando Jesus saiu, quando Judas saiu da mesa para trair Jesus, olhe para mim aqui. Os discípulos foram atrás do Judas? Jesus foi atrás do Judas? Vejam como que essa história é parecida com o pai do filho pródigo. O filho pródigo sai de casa e o pai vai atrás? Por que que Jesus não vai atrás de Judas e nem os discípulos vai atrás? Por quê? Porque a mudança de conduta, de caráter, de arrependimento não dependia de Jesus, não dependia dos discípulos, só dependia dele. Vou abrir parênteses aqui. Quando Judas se desligou do ministério de Jesus, quando Judas se desligou do ministério de Jesus, quando Judas se desligou do ministério de Jesus, nem os discípulos e nem Jesus foi atrás. Por que é então que há alguns Judas que se desligam do nosso ministério? Você abre a porta da tua casa. Por que é então que o Judas ganha likes na internet? Por que é que Judas ganhou até comentários elogiosos? Quando você vai atrás do Judas e abre porta para o Judas entrar na tua casa, você está trazendo maldição. Catu com o irmão, diga para ele: você está aí comigo ou não? Apóstolo, posso fazer uma pergunta? Pode. Todos que se desligam do ministério é Judas? Não. Não. Eu posso citar um que saiu na bênção do nosso meio aqui. Pergunte quem? Pastor Antônio Cavaleiro, o único. Saiu na bênção. Veio até mim e disse assim: apóstolo, estou mudando lá para Valeireiros, lá para os fundos do Matagal. E lá eu tenho um parente, um amigo. O senhor me dá a bênção para que eu possa estar congregando lá? Imediatamente, pastor Antônio está abençoado. E o resto, apóstolo? O resto, pelo WhatsApp. Nem sequer para chegar aqui e dizer assim: apóstolo, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Judas. Olha para alguém e diga para ele assim: Judas.
Eu sei que pode parecer duras minhas palavras, mas eu não estou pregando para crente mimado aqui não. Estou pregando para crente mimado aqui ou não? Cuidado, hein? Jesus não foi atrás do Judas e nem os discípulos foram atrás de Judas. Por quê? Porque a mudança de comportamento, de desvio de conduta, de caráter, não dependia de Jesus nem dos discípulos. Dependia única e exclusivamente dele. Tem alguém comigo aí? Só dele, de mais ninguém. Só dependia dele. Só dependia dele. Se arrepender da rebeldia, se arrepender do levante, se arrepender da rebelião, se arrepender da incredulidade, ir até Jesus e dizer: Jesus, me perdoa, o Senhor me perdoa. E você acha que Jesus não iria receber o perdão? Jesus iria receber o perdão. Tem alguém comigo? Detalhes: o Judas, ele não tem cara de Judas. O Judas tem cara de bom moço. Olha para o irmão, diga para ele assim: o Judas, ele não tem cara de Judas. Diga, ele tem cara de bonzinho, de espiritual. Tem alguém comigo aí, gente? Quantos crentes que eu estou pregando aqui que não são crentes mimados, mas são crentes de Deus de verdade? Levante a mão. Aguenta pancada. Quem aqui tem aguentado pancadas em cima de pancadas? Levanta a mão. Mas está firme na presença de Deus, firme na presença do Senhor. Por quê? Porque nada vai tirar a essência. Nada vai tirar a essência diante de todas as decepções, seu Vanderlei, que eu já sofri, o senhor já sofreu. Não vai tirar a essência. Eu continuo ajudando, eu continuo pregando, eu continuo orando, eu continuo fazendo a obra de Deus, porque isso não pode tirar a essência de quem tem um chamado de Deus na vida. Quem tem chamado de Deus na vida, dá um grito de glória a Deus e aplauda Jesus bem forte nesta noite, nesta manhã. Nesta manhã. Agarre no ombro de alguém, dá uma sacudida nele e diga para ele assim: eu não estou falando com um crente mimado, não. Diga: estou falando com um crente de verdade. Diga aí: homem e mulher de Deus de verdade, que aguenta pancada, marretada, decepções, mas aguenta firme. Mas aguenta firme. Sacode ele e diga assim: nada de crente mimado. Forte e firme na presença de Deus, em o nome do Senhor Jesus.